Meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. É um privilégio muito grande poder estar aqui de volta para, mais uma vez, trazermos um tema de bastante conteúdo, de bastante peso para a nossa vida cristã. E desta feita, falando sobre o retorno de Jesus, ou melhor dizendo, estudando um pouco sobre a escatologia bíblica, ou as doutrinas das últimas coisas. E para tanto, eu quero ler com você 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 25, e o versículo de número 28, que diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Nós vemos aqui nesse texto bíblico, em poucas palavras, quando o apóstolo se refere a algumas pessoas, ou um grupo de pessoas que se afastaram do verdadeiro amor. E essas pessoas começaram a pregar um outro evangelho, a trazer um outro ensinamento que não era aquele que tinha sido deixado por Jesus e que era pregado pelos apóstolos. E aí, o apóstolo João, ele lamenta, quando ele diz que aquelas pessoas tinham saído do meio deles porque não eram deles. Porque se eles fossem daquele grupo original, eles teriam permanecido. Mas agora, como eles tinham se desviado, se afastado dos caminhos do Senhor, eles agora estavam pregando um outro evangelho, pregando a mentira e não a verdade. Então, o apóstolo João, ele aconselha àqueles que permanecem no Senhor Jesus a reter firme a esperança, né? Que se mantenham firmes naquilo que aprendeu. E ele diz assim: agora, filhinhos, permanecei nele. Em quem? Em Jesus. Para que quando o Senhor Jesus se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ou seja, você trocar aquilo que foi ensinado por Jesus e pelos seus discípulos por uma doutrina nova, por um ensinamento novo, que com certeza vai trazer desapontamento e confusão no dia em que o Senhor se manifestar. Então, esse é um alerta do apóstolo João para a sua igreja, para a igreja do tempo em que ele viveu e para a igreja dos tempos em que vivemos, do século 21. Falando sobre a escatologia, nós vamos observar que a escatologia é um termo constituído de duas palavras gregas, que quer dizer escatios, ou escatas, e logos, que se traduz por últimas coisas, e tratado ou estudo. A escatologia é o estudo acerca de coisas e eventos futuros, profetizados na Bíblia,
E nas primeiras palavras do texto de Apocalipse, ali no capítulo 1, versículo 1, podemos entender o sentido da escatologia para a igreja. Ali, abre aspas, está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Fecha aspas. Em resumo, significa para os cristãos o estudo ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia também tem sua base na revelação divina. A Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus à humanidade. Inicialmente, Deus escolheu a semente de Abraão, ou seja, o povo de Israel, para revelar a sua vontade. Mais tarde, Deus ampliou o campo da sua revelação e formou um novo povo, a igreja, constituída de judeus e gentios, conforme registra Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo de número 19, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios, na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a barreira da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Então, nós vemos aqui que a promessa foi feita a Abraão. Abraão abandonou o seu país, vamos dizer assim, a sua cidade, o dos caldeus, abriu mão de todas as coisas e seguiu ao Senhor, na promessa de que o Senhor faria prosperar e se tornaria pai de uma grande nação. Então, Deus, desde o início, tem um compromisso com o povo de Israel. No entanto, o povo de Israel se afastou de Deus, né? Se afastou de Deus, e agora Deus nos traz, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos tornando agora a igreja. Muita gente prega por aí e afirma que nós somos o Israel de Deus. Nós não somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja. Igreja essa que foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Entre o povo de Israel e a igreja, nos tornamos um só povo. Mas o tratamento de Deus com Israel é um, e o tratamento da igreja é outro. Então, hoje nós somos a igreja do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus nos uniu ao povo judeu. Deus nos faz agora uma só nação santa, um sacerdócio santo. Amém? Então diz assim: ela existe por causa da esperança. E temos aí a referência de Romanos 5, verso 2, Romanos 8, 24,
e Efésios 4:4 e 1 Tessalonicenses 4:3. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 5, versículo de número 2, na Bíblia, aqui na linguagem de hoje, para os irmãos entenderem esse mistério que Deus nos proporciona através do sacrifício de Jesus. Romanos, capítulo de número 5, verso 2, diz assim: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Então, que maravilha! Não foi sacrifício humano, não foi como alguém pensa, nos tornando judeu, né? Ou como se prega por aí, o Israel de Deus, que nos deu esse privilégio. Mas foi o sacrifício de Jesus que nos trouxe essa alegria e essa permissão de hoje fazermos parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A esperança indica uma meta, traça planos para um futuro. O mundo pagão se fecha dentro de um fatalismo histórico, sem expectativa, sem futuro, mas a Bíblia revela o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui temos algumas referências. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Como já afirmei, Romanos 5, verso 2, que lemos. Romanos 8. Romanos, capítulo de número 8 e versículo de número 24, que diz assim: pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Então nós vemos aqui que os acontecimentos, tudo que tem acontecido desde a época em que Jesus esteve aqui, isso são os sinais de que a volta do Senhor Jesus está mais perto do que nunca. Então, nós esperamos a volta do Senhor Jesus. Não faremos e jamais faríamos o que alguns se atreveram a fazer. O que veremos ainda no decorrer desta lição. De pessoas que dataram a volta do Senhor Jesus. E, infelizmente, foram desmoralizados. Mas, pela palavra de Deus, nós afirmamos que o Senhor Jesus voltará em breve. E isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer segundo. E o importante para a igreja do Senhor, para os salvos em Cristo, é permanecer firme, é permanecer no propósito que assumiu com o Senhor. Porque fiel é o que prometeu, está escrito, e o Senhor jamais falhará. Poderemos ainda citar outras referências, mas vamos prosseguir em frente. O segundo ponto, a escatologia pertence ao campo da profecia. A preocupação principal do estudo da escatologia é interpretar os textos proféticos das Escrituras. As verdades proféticas se tornam claras e definidas quando se tem o cuidado de interpretá-las seguindo os princípios de interpretação, observando o seu contexto histórico e doutrinário. O apóstolo Pedro teve o cuidado de explicar essa questão quando escreveu: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações.
Segunda Pedro, capítulo 1, verso 19. Na verdade, o apóstolo procura contrastar as ideias humanas com a palavra da profecia escrita na Bíblia. Ele fortalece a origem divina das Escrituras e da sua profecia. Não podemos duvidar, nem admitir falha na palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo, conforme registra 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 16. A inerrância das Escrituras tem sua base na infalibilidade da palavra de Deus. Outro sim, o mesmo autor declara que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspiradas pelo Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Então, o apóstolo Pedro, ele nos orienta que, outrora, essa esperança, ela estava como se tivesse oculta, mas hoje ela está revelada, porque a luz, ela está trazendo todas as coisas a lume. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Os movimentos preditos por Jesus, como fome, peste, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, tsunamis, as pestes que têm assolado a humanidade, inclusive nos últimos dias em que estamos vivendo, isso são prenúncios da volta do Senhor Jesus, ou como o Senhor Jesus se refere em Mateus 24, são os princípios de dores. É como uma mulher que está esperando dar luz e ela é acometida pelas dores do parto. Essas dores, esses primeiros momentos de dores não significa que ela já vai dar luz. Mas à medida que essas dores vão se intensificando e vão diminuindo os intervalos entre uma dor e outra, isso prova de que realmente a criança vai vir ao mundo, que ela vai dar luz. E nós estamos caminhando para isso. Nós estamos vivendo uma época em que tudo contribui ou corrobora para essa culminação da volta do Senhor Jesus dos ares. Então, Igreja do Senhor, você que é salvo na pessoa bendita de Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, ela está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. O segundo método de interpretação da escatologia é essa. Na história da igreja têm sido adotados vários métodos de interpretação no que concerne às escrituras proféticas. Eles têm produzido explicações e posições que obrigam os cristãos a serem cautelosos. A ideia divergentes, por exemplo, com respeito ao arrebatamento da igreja. Alguns o admitem antes e outros creem que se dará no meio da grande tribulação. As teorias são várias, mas precisamos ser definidos sobre o assunto. Para isso, dois métodos de interpretação devem merecer a nossa atenção. O primeiro método é o alegórico ou figurado. Alguns teólogos definem a alegoria como qualquer declaração de fatos supostos que admite a interpretação literal, mas que requer também uma interpretação moral ou figurada. Quando interpretamos uma profecia bíblica, sem atentarmos para o seu sentido real, figurado ou literal, negamos o seu valor histórico, dando uma interpretação de só menos importância. Corremos o risco de anular a revelação de Deus naquela profecia. Daí, as profecias e os eventos proféticos
perderem o significado para alguns cristãos. Quando o sentido de uma profecia é literal e se interpreta alegoricamente, se está, de fato, pervertendo o verdadeiro sentido da Escritura, com o pretexto de se buscar um sentido mais profundo ou espiritual. Por exemplo, aos que interpretam o milênio alegoricamente, não acreditam no milênio literal. Por esse modo, além de mutilarem o sentido real e literal da profecia, anulam a esperança da igreja. Tenhamos cuidado com interpretações feitas superficialmente ao bel prazer das especulações do intérprete, com ideias próprias ou ao que lhe parece razoável. Declarações como: eu penso que é isso, eu sinto que é isso, são típicas de interpretações vaidosas, irresponsáveis e vazias de temor a Deus. Portanto, o método alegórico deve ser utilizado corretamente. Paulo utilizou em Gálatas, capítulo 4, 21, 31, e nós vamos estar, mais uma vez, fazendo uso da Bíblia. Vamos aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 21. Ele tomou as figuras ilustradas no texto com fatos literais da antiga dispensação, mas apresentou-os como sombras de eventos futuros. Ou seja, o versículo 21 aqui, ele vai nos mostrar da seguinte forma: vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa, vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai. Na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe, pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: manda embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Então, nós vemos aqui que nós estávamos debaixo da lei, escravizados, mas o sangue de Jesus, derramado ali no Calvário, segundo a interpretação do texto, nós nos tornamos livres. E o melhor de tudo, passamos a fazer parte, não do Israel de Deus, mas nos tornamos a igreja. Porque o tratamento com Israel ainda vai acontecer. Deus ainda tem um tratamento com o povo de Israel. Desde das primeiras épocas, desde o início de todas as coisas até o momento presente. A igreja, ela está resguardada, ela foi comprada, ela faz parte agora
do povo de Deus. A igreja, ela é santificada e ela foi purificada pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo é o método literal e textual. Voltando um pouco ainda nesse primeiro tópico, nós vimos aqui que há correntes de interpretações diferenciadas acerca do que vai acontecer na volta de Jesus. Com certeza ainda vamos exemplificar isso mais para frente, no decorrer do estudo. Então, nós falamos aqui sobre os amilenistas, sobre os pós-milenistas, temos aí os futuristas, né, os mid-amilenistas. Então, são assuntos e fatos que nós vamos estar discorrendo no decorrer desse tema. Pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação, ou seja, o Senhor virá arrebatar a igreja, buscar o seu povo no meio da grande tribulação. Tem aqueles que acreditam que Jesus virá no final da grande tribulação, quando ele virá já definitivamente para implantar o seu reino na terra. Há pessoas que não acreditam que isso vai acontecer, que é apenas ato simbólico, filosófico e etc. e tal. Mas, voltando aqui ao tema, esse é o método gramático histórico, isto é, se preocupa em dar um sentido literal às palavras da profecia, interpretando-as conforme o significado ordinário de um uso normal. A preocupação básica é interpretar o texto sagrado consoante a natureza da inspiração da profecia. Uma vez que cremos na inspiração plena das Escrituras através do Espírito Santo, devemos atentar para o fato de que há textos que têm apenas um sentido espiritual, sem que exija obrigatoriamente uma interpretação literal ou figurada. Ambos os métodos são válidos, mas deve ser utilizado com cuidado e precisão. Há uma perfeita relação entre as verdades literais e a linguagem figurada. Temos um exemplo bíblico da apresentação de João Batista no texto de João, no capítulo 1, verso 6, que diz, abre aspas, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, fecha aspas. Notemos que o texto está falando literalmente de um homem cujo nome, de fato, era João. Os termos empregados referem-se literalmente a alguém fisicamente. Mais tarde, João Batista, ao identificar Jesus, usou uma linguagem figurada quando diz, abre aspas, eis aí o Cordeiro de Deus, fecha aspas, João capítulo 1, 29. Na verdade, Jesus era o homem real e literal, mas João usou a forma figurada para denotar o sentido literal da pessoa de Jesus. Então, nós vemos aqui que existem essas duas maneiras de interpretação. Quando a palavra se refere a que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, o texto está falando literalmente de um homem, no sentido literal, que esse homem se chamava João. Agora, no caso de João Batista, ele aponta Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui ele usa uma linguagem figurada. Embora Jesus fosse também um homem real e literal, mas ele usou essa figuração, né, essa linguagem figurada para demonstrar e para mostrar para aquelas pessoas que Jesus era o Cordeiro de Deus, ou ele representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, isso aqui precisa ficar entendido para que a gente possa entender o que é literal e o que é figurado. O terceiro ponto, a profecia na perspectiva escatológica. Não entenderemos a profecia bíblica se a confundirmos com o dom da profecia. A profecia bíblica
tem um caráter inerrável, porque ela está nas Escrituras, inspirada pelo Espírito Santo. A profecia, como dom do Espírito, tem a sua importância no contexto da Igreja de Cristo na Terra, pois depende de quem a transmite e, por isso, sujeita a erro e julgamento, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, 29, que nós vamos estar lendo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 29. 29 diz aqui assim: no caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Então, nós estamos falando aqui acerca da profecia, que não pode ter validade se a mesma choca-se com o ensino geral das Escrituras. Nesse contexto aqui, Paulo está orientando a igreja no sentido das profecias. Vários irmãos ou várias pessoas podem receber de Deus uma revelação profética. E todos podem profetizar segundo o que ele está explicando aqui no texto bíblico. Mas isso deve ser feito com ordem, com decência. Um após os outros. E uma outra questão que ele chama a atenção aqui é que a profecia, ela não pode estar em desacordo com a palavra de Deus. Ela tem que estar coadunada com a palavra de Deus. Se ela estiver fora, se alguma coisa não bate com o texto e o contexto bíblico, essa profecia ela precisa ser julgada, né? É por isso que Paulo está dizendo ali que enquanto os irmãos estão profetizando, os outros julguem. Aqui na linguagem de hoje está dizendo: pensem, escutem e pensem acerca, para ver se aquilo tem alguma conformidade, tem alguma ligação com aquilo que já está escrito na palavra de Deus. Um outro ponto, a profecia cumprida e a futura. Para que a profecia bíblica tenha o crédito que merece, devemos estudá-la no que concerne ao que já foi cumprido e também referente ao futuro. Uma grande parte dos livros da Bíblia contém predições. Quando estudamos as profecias cumpridas, podemos enxergar o seu caráter como divino e fazer distinção com as profecias não cumpridas. Jesus, em seu discurso aos discípulos no aposento alto, falou no ministério do Espírito Santo após sua ascensão aos céus e disse: ele vos ensinará e vos anunciará as coisas que hão de vir, conforme registra João, capítulo 16, e verso 13. Segundo, toda declaração bíblica sobre profecia é tão crível quanto aquelas declarações históricas. Certo autor de teologia declarou que a história da raça humana é a história da comunicação de Deus com o homem. Deus mesmo recorre à sua palavra, não como uma simples evidência da verdade declarada, mas como a única forma pela qual nós podemos obter uma perfeita e completa visão do propósito divino em relação à salvação. Por isso, precisamos observar a história do passado, presente e futuro. Devemos ter confiança de que, assim como teve cumprimento a palavra de Deus no passado, e o tem no presente, o mesmo acontecerá com as profecias relacionadas no futuro. Então, nós vemos aqui nesses dois pontos. O primeiro deles é quando Jesus diz que, com a vinda do Espírito Santo, o Consolador, ele nos faria lembrar
e nos ensinaria todas as coisas. Nos faria lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus tinha falado à sua igreja naquela época. E nos ensinaria todas as coisas que ainda iria acontecer. Então nós vemos que a palavra de Deus, em primeira instância, ela não foi escrita por vontade humana. O que lemos aqui diz que ela foi escrita por divina revelação, por a unção de Deus na vida daqueles que se colocaram à disposição para ser instrumentos na mão do Senhor. Então, nenhuma profecia ela é criada ou profetizada por vontade humana. Segundo, o Espírito Santo continua atual, trabalhando na vida da igreja, instruindo e mostrando os eventos que em breve acontecerão e despertando a igreja para esse momento. E outro ponto, no segundo ponto que lemos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela jamais vai trazer confusão, embora existam muitas linhas de pensamentos. Pessoas que aguardam a volta de Jesus após o milênio. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Nós estamos enfrentando uma época de grandes dificuldades. Não é preciso mencionar o que o mundo está enfrentando. E nós estamos em casa. Muitas pessoas estão trancadas em suas casas e têm medo até de sair na rua, porque tem medo de adoecer. Tem medo de perder a sua vida. Isso são os princípios de dores. Acreditamos pela palavra de Deus que coisas piores do que estas ainda vão acontecer. Mas também temos a convicção, nós pentecostais, temos a convicção que o Senhor não permitirá que a igreja passe por essa grande tribulação que está para se abater sobre toda a humanidade. Porque o tratamento de Deus não é com a igreja, o tratamento de Deus é com a humanidade, com os ímpios, com aqueles que se afastam de Deus, com aqueles que não querem compromisso com Deus, com aqueles que têm vivido uma vida como se tudo que eles vivem se resumisse apenas nesta vida, sem se preocupar com a vida futura, com a sua alma. Muitas pessoas acham que essa vida é finita e que após a morte tudo termina, tudo se acaba e tudo volta a estaca zero. E esse é o maior engano que o diabo tem colocado na mente e no coração das pessoas. Porque nós somos espírito. Nós recebemos de Deus um espírito, o você, o eu e o você, não é o que você vê no espelho. O que você vê no espelho, quando se olha nele, é apenas a matéria, é o físico. E automaticamente, este físico vai perecer. Está determinado através do que Deus disse na sua palavra. O que é pó voltará ao pó. Mas o fôlego de vida, esse voltará para Deus. Mas somos nós que construímos este caminho de retorno a Deus. Se nós reconstruirmos este caminho de retorno a Deus e seguirmos a sua palavra, guardarmos os seus mandamentos e crermos naquilo que a sua santa e poderosa palavra nos afirma, nós teremos uma vida eterna com Deus. Mas se não levarmos em conta, se não acreditarmos, se não dermos a devida credibilidade à palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina, nós estamos caminhando para um sofrimento eterno, distanciados de Deus por toda a eternidade. Então, esse texto bíblico que nos fala sobre a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ela nos arremete para alguns caminhos. Mas precisamos estar atentos, porque só existe um caminho pelo qual nós podemos seguir.
Existem muitas linhas teológicas, filosóficas e religiosas, como disse a princípio, que apontam para diversos momentos da história. Tem aqueles que não acreditam que isso vai acontecer. Tem aqueles que acreditam que vai acontecer no meio da grande tribulação, ou seja, no meio dos 3 anos e meio, dos 7 anos de grande tribulação. Tem aqueles que acreditam que a igreja passará. Agora, como e em que base bíblica essas pessoas afirmam isso? Porque a igreja do Senhor nunca e jamais será alvo da ira de Deus. E nós temos N textos na palavra de Deus que afirmam que o Senhor nos guardará do momento da grande tribulação que há de cair sobre o mundo. Então é preciso ficar atento a essas questões, nos voltarmos à palavra de Deus, examinarmos as Escrituras, porque diz Jesus: julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, para que não venhamos ser apanhados de surpresa. Porque, infelizmente, esse momento vai apanhar muitas pessoas de surpresa. Pessoas que têm abandonado a fé, têm esfriado na fé, e muitos que estão vivendo e já não acreditam mais na volta do Senhor Jesus. Então estão aproveitando tudo que podem nessa vida como se o mundo nunca fosse acabar. Na verdade, o mundo não vai se acabar. Mas o que está escrito vai acontecer. O homem do iníquo vai ser revelado. O homem do iníquo, o homem do pecado, ele vai ser punido. Vai haver um tratamento da parte de Deus para com ele. E todos os que seguem essa doutrina de que o Senhor não vai voltar e que tudo isso não passa de fábulas e de filosofias, essas pessoas um dia verão que tudo que foi ensinado se cumpriu. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E te desperte. E que você esteja atento para esse dia e hora que vai chegar. Amém.